Papo de Segunda começando na semana do Dia dos Pais. E nós convidamos um pai para nos guiar no caminho de luz. O pastor Kleber Lucas. Boa noite, salva de palmas. coisa boa. Que alegria estar aqui com vocês. Que roda boa essa. Roda boa, né? Muito boa. Prazer ter você aqui. Prazer todo meu, João. Muito bom. Alegria muito bom. estar aqui com o Marcos também. Você tá com alegria de estar aqui com o Marcos? Também, é. Ah, que legal. Bacana. Fã, cara. Eu sou fã do Marcos. A gente chamou um pai, assim, para nos iluminar e um pai para estragar nossa educação. Marcos Vera. Ah, pra mim já deu. E tem também, sabe quem? Meus pai Poluchos. O Francisco Bosco e o Conde Zelo. Olha que roda boa. Onde é o pai do funk. O pai do funk, o pai do bebê Madá, o pai do louro e o pai O da... bebê Madá sou eu, não o Conde, Então, não. o seu, o pai do funk. O pai... O cara já intrigando, né? A gente começa o papo de hoje com uma anticomemoração. Lembrando que no Brasil, todos os dias, quase 500 crianças são registradas sem nome do pai na certidão de nascimento. Aí eu te pergunto, o que isso diz sobre nós, como nação e como homens? Se apresenta na hashtag Papo de Segunda no GNT. Ô Kleber, você acha que a gente ter essa nação de órfãos faz com que algumas pessoas procurem na figura do pastor, o pai? Acredito, não apenas o pastor, mas a figura do religioso, né? Porque nós estamos falando dessa diversidade que é o Brasil. Eu acredito que, sim, há uma transferência e também é o perigo da contra-transferência, quando o pastor ou o líder se sente nesse lugar de paternidade. Eu acho que... Você acha que isso é perigoso? Isso é muito perigoso. É tão perigoso quanto essa expectativa que é lançada num líder religioso de que ele vai ser o pai perfeito, vai ser aquilo que o pai não foi. E quando o líder começa a acreditar que ele é o pai substituto, se torna nocivo, se torna uma relação adoecida. Eu acho que a gente vai viver sempre à procura desse pai ideal. Claro. Acho que a humanidade vive, né, essa orfandade ontológica, existencial, sempre à procura de uma paternidade que atenda todas as demandas. É claro que quando o pai fica, às vezes a culpa é maior do que o pai que vai, porque ele tem que estar no dia a dia, enfim. E, às vezes, quer transferir isso para... Muita gente chega para os ambientes religiosos com essa expectativa. Eu não tive meu pai, agora o meu pastor é o meu pai, o meu apóstolo é o meu pai, o meu bispo, o meu pai de santo é o meu pai, enfim. O religioso que está sobre mim é a minha referência maior. E diante da primeira frustração, porque vão chegar muitas frustrações... Somos humanos. Há um desapontamento, um esfriamento, um distanciamento, inclusive daquele ambiente de fé que, de alguma forma, supre. Então, fica essa... Por isso que a gente tem também muita gente que muda muito de religião, de espaço religioso, de experiência religiosa, porque se frustra. Claro, porque vai lá, começa a frequentar, na primeira frustração fala assim, não é pra mim. Exatamente. Fala, Francisco. Eu estou há 6 anos fazendo esse programa, não me lembro de uma abertura tão precisa. Olha aí. Vou pegar a minha bagagenzinha e vou embora. Não faça isso que eu preciso de ti. Não maravilhoso. Incrível, é exatamente isso. Obrigado. Você já teve que botar, assim, dar essa distância, sentiu que algum... Especialmente pelo fato de ser um líder religioso que frustra muita expectativa de muita gente. E eu não tenho problema de saber que... E eu já sempre, na minha comunidade, eu falo, olha, vocês vão se desapontar comigo. Eu não vou ser essa figura ideal, não sou o pastor ideal. Eu conheço as minhas mazelas, algumas eu vou descobrindo na terapia também, com a ajuda da ciência. E eu procuro ser o mais honesto possível, dizendo, você vai se frustrar. E você vai ter a opção de resolver isso, entender que eu não sou essa figura ideal, ou ir embora à procura de um outro líder, de um outro espaço que você vai encontrar, supostamente, alguma coisa que vai ser ideal para você até a primeira frustração. Até você procurar alguém perfeito. Exatamente. Que não existe. Marcos Vera, deixa eu te perguntar uma coisa. O que a sua relação com o seu pai fez para te formar no pai que você é hoje? Eu acho que meu pai ele tinha uma rotina muito grande de trabalho, algo que eu me identifico muito com a minha profissão, porque eu trabalho bastante, mas a lembrança que eu tenho do meu pai é de muita presença, porque às vezes o trabalho pode te trazer ausência, né? Não estar em casa, não cuidar, não participar de momentos de aniversário. Quantos pais que são presentes, mas por causa do trabalho
não vão no aniversário porque estão viajando ou então trabalham embarcados, por exemplo. Não, então, tem até gente que fala sobre isso, que pai e mãe têm que também se satisfazer em suas carreiras, para voltar para casa. Sim, e não ser uma pessoa... Exatamente. De ter a sua singularidade. Né? A singularidade. Então, eu lembro muito, eu me identifico muito com meu pai nesse lugar, porque meu pai trabalhava muito, trabalhava em comércio, restaurante, então chegava 1h da manhã, eu esperava muito ele chegar do trabalho. E aí eu passando um filme na minha cabeça, eu lembro que hoje eu trabalho também tanto quanto o meu pai, numa profissão completamente diferente, mas eu faço questão de ter qualidade de tempo com meu filho. Então, eu acho que eu sou um pai muito presente, principalmente nessa primeira infância. Meu filho vai fazer 3 anos agora, quarta-feira. 3 ainda? Achei que estava com 15. Parece, mas passa rápido mesmo, João, passa mesmo. E aí, eu lembro que, enfim, eu fui pai durante a pandemia, que me obrigou a ficar em casa, né? Ou te possibilitou... Me possibilitou a ficar em casa, é um privilégio também, claro. Eu pude ficar. Então, eu curti toda essa primeira infância, desde da primeira amamentação, da mamadeira, dos perrengues, do pós-parto. Então, eu já fui um pai muito presente desde o início. Claro que não é por causa da pandemia, mas a pandemia tem a ver com isso. Porque talvez se não tivesse pandemia, eu estaria viajando, fazendo peça, filmando e tal. Se tem alguma coisa boa na pandemia, para algumas pessoas, foi a possibilidade de ficar em casa. De ficar em casa, de curtir a família. Isso. Sabe que eu tô ouvindo o Marcos falando, eu lembrei de um episódio aqui, porque também tem os pais que separaram, né? Meus filhos eram bem novos, bem crianças, e eu me separei. Eu convivi com uma culpa enorme, porque, fora o fato de ter separado, eu viajava o Brasil todo, eu vivia viajando a primeira parte da vida dos meus filhos, toda viajando. E eu passei muita culpa, porque às vezes eu não podia estar numa festa da escola, no recital do piano da minha filha, de estar no futebol do meu filho. Sempre que eu podia, eu estava lá. Mas eu vivi com essa culpa a vida quase toda dos meus filhos. E o ano passado, eu ainda carregando essa culpa na terapia, foi na terapia que o terapeuta falou, por que você não conversa com seus filhos sobre isso? E eu marquei um dia, porque eu chorei muito, e fui falar com eles sobre isso. E foi louco, porque... Que idade eles tinham com essa... Minha filha vai fazer 23 anos e meu filho tem 29. Eu fui falar sobre a culpa. Eu sempre falei sobre culpa, né? Pai que separa, vive, tem que conviver com muita culpa. Aí eu fui falar com meus filhos sobre isso e chorei. E eu lembro que a minha filha olhou para mim e falou assim, pai, essa culpa é sua, a gente não te impôs essa culpa. Não está te culpando. A gente sabia que você estava viajando, que você estava separado da minha mãe, mas você nunca esteve separado de nós. Legal, que bonito isso. Então, e melhorou? Pô, me curou totalmente. Te curou? Eu falo isso abertamente hoje, né? De que poder lindo, curar pela fala e pela audição também, pela escuta, né? De ouvir do filho. Desculpa, posso falar? Não, é porque claro que pode. O que você está falando agora, eu me identifico muito. E aí, algo de culpa que eu senti no último mês, de estar fora, em São Paulo, principalmente fazendo um espetáculo, eu recebi fotos da Rosane, né, minha esposa, falando festa junina, banho, não sei o quê. Ao mesmo tempo que me preenchia, do tipo, ai, que legal que tá bem, que bom, não sei o quê, me trazia culpa. Ao mesmo tempo eu falo, caramba, eu não sei se eu prefiro ver ou não ver. É uma sensação de que vai passar rápido, de que você não está vivendo aquilo. Tô perdendo a festa junina. Ih, caramba, mas eu tô feliz aqui. Aí é um paralelo muito curioso, mas isso não tem nada a ver com ele, né? Então é com a gente. Talvez você tenha que ter essa conversa um dia com ele. Sim. Né? Essa conversa aberta. O João não assume, mas o João, ele quer ser pai. Quero. Ele só não quer ter filho. Não, eu quero ser pai. Ele quer muito mas sabe ser pai, eu conheço. Vou falar uma coisa para vocês, sinceramente. Eu quero muito ser pai. Eu acho que talvez há a possibilidade de eu ser um grande pai, um pai muito legal, mas eu tenho pânico de não ser. Tenho pânico bem-vindo de... ao clube. Não, claro. Bem-vindo ao clube. Estou dizendo que é uma coisa incrível que eu penso, não, mas eu tenho muito medo de não poder ser o pai que eu idealizo na minha cabeça. E eu sei que eu não vou ser. Porque isso aí é tudo idealizado. Claro, exatamente. Mas minha questão com filho é isso, assim, eu agora estou numa fase que todos os meus amigos têm filho. Estava agora na festa de aniversário do meu afilhado Tintim, inclusive sábado. E são guerreiros. Os pais
são guerreiros. Você vê aquela pessoa, tinha um que me impressionou especialmente, um cabelo meio despenteado, tentando comer um macarrão atrás da criança, e a criança numa rapidez, e ele, cara, meu filho... Você imagina Francisco Bosco assim? Não, né? Então, mas Francisco Bosco é um cara que deu sorte ou competência, porque ele tem filhos maravilhosos. Não, mas tudo isso para dizer, eu acho, é um desejo grande que eu tenho, mas o medo de não ser um pai bacana, o medo de botar um filho nesse mundo doido, isso tudo pesa muito para mim, eu acho. Mas acho que a gente tem essa pulga atrás da orelha também, porque a gente não tem filho, né? Eu sinto uma coisa parecida com esse teu relato aí também. Inclusive, quando eu e minha esposa, nós engravidamos, eu estava envolvido na minha primeira produção grande, e eu falei, cara, e agora? Eu não vou poder participar dos momentos, né? E aí, poucas semanas depois, infelizmente, a gente perdeu. E eu pensei, cara, e agora? Será que é o momento da gente revisitar esse lugar e fazer um tratamento e tal para ter um filho? Ou ficava com esse medo aí de ser um pai ausente e não conseguir corresponder? Na verdade, eu acho que a gente não vai conseguir corresponder nunca, né? Mas sempre essa busca de dar o melhor, de oferecer o melhor. Mas todas essas ideias ruins que vocês têm sobre ser pai, quando vocês se tornarem pais, se vocês se tornarem, elas continuarão a ser verdadeiras. Só que vocês é que não serão os mesmos, entendeu? Lógico. Quando você vê de fora um pai, e todos nós somos pais, passamos por isso quase que diariamente, correr atrás de criança. É impossível ser elegante sendo pai de criança. A criança está sempre meio sujo, meio babado, meio não sei o quê, um meio açaí escorrido. Só que é o seu filho, não é a criança que você está vendo, entendeu? Então, tudo isso é verdade, só que o modo como você vai estar sentindo é que quem não é pai não consegue sentir. Gostei. Entrando agora na dimensão social, né, do abandono paterno, né? Eu acho que a questão do abandono paterno no Brasil é menos o impacto que isso produz na nossa sociedade do que... é uma consequência do que a nossa sociedade produz sobre a relação de paternidade. O que eu quero dizer com isso? As causas mais comuns de abandono paterno são dificuldade financeira, encarceramento, alcoolismo, ideologia machista. Tudo isso são laços sociais brasileiros que levam a esse problema, né? Então, desemprego. Desemprego é uma forma de organização da economia, da sociedade, da política brasileira, né? Encarceramento. Muitos, né, atinge, sobretudo, jovens negros. Ser encarcerado, provavelmente, quer dizer, provavelmente não, mas tem boa chance de você abandonar seus filhos. Sabe-se lá quanto tempo você vai ficar na cadeia. Se sair, né? Se sair, né? E é impressionante, cara, como é que o Brasil não tem uma política de segurança pública, nem à esquerda nem à direita, que lide com uma das questões mais fundamentais da sociedade brasileira, que é encarceramento. Encarceramento em massa, sobretudo de jovens negros, muitas vezes por causa de porte de droga, coisa ridícula. Alcoolismo também é uma causa comum de abandono paternal. Também não tem política pública específica para pais alcoólatras que estão em dificuldade familiar, né? E acho que outro aspecto é a questão de uma ideologia machista, que por mais que a gente esteja avançando muito como sociedade nesse campo, me parece que ainda é muito presente uma diferença brutal entre a possibilidade de uma mãe abandonar o filho, que é um tabu, né? É um verdadeiro escândalo. Existem mães que abandonam os filhos, mas isso é uma coisa assim, é um escândalo tão gritante, é uma coisa que eu acho que acompanha a mãe da mãe para o resto da vida, que é uma coisa difícil de uma mãe pensar quando ela está em dificuldades, né? É a última coisa que passa pela cabeça de uma mãe. Enquanto que tem, eu não diria exatamente uma autorização, mas um pai abandonar um filho é muito menos escandaloso. Não choca tanto, né? Não choca tanto. Não choca tanto. Então, não é a última coisa que um homem em dificuldades pensa, né? Então, acho que é um conjunto de fatores presentes na sociedade brasileira